você tá? Esplêndido. Me deitar pra dormir? Por que eu deveria? Interessante e tentador. Qual o problema? Sim, você me disse mais cedo sobre o seu espelho ter quebrado. Quer comprar um novo quanto antes, não é? Não se preocupe. Vamos amanhã bem cedo comprar um. Isso me lembrou uma boa história de terror. Ah. Você não pode correr, e nem se esconder. Apenas continue deitada, confortavelmente, e aproveite. É Halloween, afinal. O que mais me lembro na minha infância era o grande espelho que havia na sala da casa da minha avó paterna. E estava sempre coberto por um grande lençol negro. O que mais despertava a minha curiosidade e de meus primos. Meus avós diziam que aquele era um espelho amaldiçoado, capaz de roubar a alma de quem olhasse o seu próprio reflexo nele. Apesar de sermos bastante jovens, não acreditávamos na história. Se fosse verdadeiro, não seria melhor destruir o espelho? Numa certa noite, brincávamos sozinhos na sala quando meu primo Arthur teve a ideia de tirar o pano do espelho. Eu me calei, apesar de acreditar que ele não teria essa coragem. Meu primo mais novo, Felipe, também não disse uma palavra. Vocês duas são mariquinhas, ele disse caminhando em direção ao espelho. Aproximou-se, segurou o lençol negro com as duas mãos e o puxou para baixo. Imediatamente, levantei minhas mãos aos olhos. Não queria olhar. Ouvi um baque surdo e em seguida, Felipe soltou um grito de desespero. Logo toda a minha família estava na sala. Pelo menos eu acreditei que estavam. E eu continuava de olhos tampados. Só tive coragem de olhar quando ouvi a minha avó dizendo: pode abrir os olhos, o espelho está tampado. Meu primo Arthur estava morto. Seus olhos estavam revirados, mostrando a parte branca, e sua língua pendia para fora da boca. Felipe estava sentado no chão em estado de choque, balançando de um lado para o outro com o dedo polegar na boca. Fiz terapia por anos para esquecer o que havia acontecido naquele dia. O terapeuta me fez acreditar que a morte de Arthur
Nada teve a ver com ele tirar o lençol do espelho. Aquilo tinha sido uma infeliz coincidência. Ele ter sofrido um infarto. É raro uma criança de 10 anos sofrer um, mas o caso dele não foi um caso isolado. Tive pesadelos frequentes com aquele espelho por anos. Sempre me via na sala e uma curiosidade crescente me fazia tirar o lençol. Na princípio nada acontecia. Depois vi Arthur com o rosto encharcado de sangue, com seus olhos revirados, clamando por mim. Venha, primo. Me sinto tão sozinho aqui. Faz frio. Não é um espaço tão grande, mas é o suficiente para brincarmos. Ainda hoje, embora não com a mesma frequência, eu ainda sonho com ele. Meu primo Felipe estava internado em um hospital psiquiátrico há 10 anos. Na época eu acreditava que Felipe tinha olhado para o espelho. Mas ele contou, em um dos seus raros momentos de lucidez, que viu seu reflexo apenas de soslaio. Meu psiquiatra também tinha uma resposta para isso. Foi o trauma ter presenciado a morte do irmão que o deixou assim. Algumas pessoas são mais fortes que outras, me disse ele certa vez. Casei-me e aceitei o que havia acontecido. Foi obra do acaso. Minha própria avó contou que tudo era uma ilusão dela para nos amedrontar. Depois da morte do meu primo, só voltei na casa por 2 ocasiões. Na primeira, 2 anos atrás, quando meu avô faleceu. E a segunda, alguns meses, quando minha avó faleceu. Embora minha avó fosse uma pessoa cheia de vida depois da morte do meu avô, ela já não era mais a mesma. Raramente nos ligava, não visitava. Foi encontrada morta em frente ao espelho, com um lençol negro nas mãos. Suas feições, conforme me contaram, eram as mesmas do meu primo. Pelo menos uma vez por ano ainda tenho aquele sonho. Agora não apenas um, são 2 clamando